Com relação ao setor elétrico, pessoal, eu vou tentar ser bem técnico para a gente entender o que está acontecendo. Então, o sistema Eletrobras, a Eletrobras é uma das maiores empresas de energia do mundo, é a maior da América Latina. Então, na Eletrobras a gente tem a própria Eletrosul, que está aqui, a gente tem a Chesf, Furnas, Eletronorte, Eletronuclear, a Itaipu, né, 50% de Itaipu. Então, é uma empresa assim que a gente tem a maior empresa da América Latina hoje no Brasil, que é a Eletrobras. E ela é responsável por 31% da geração, 51% da transmissão e 10% da distribuição. Você vê que apenas 10% da distribuição, porque nós passamos na década de 90, a partir de 95, lembrando, na época do governo FHC, né, governo do PSDB, que tem no seu DNA essa questão de privatização, isso aí é um fato, e nós tivemos várias privatizações na época, inclusive do setor elétrico. E aí eu sempre questiono, quando encontro alguma pessoa que é favorável, que defende esse discurso de ter que privatizar. Então, eu sempre falo assim, se a pessoa tem uma certa idade, é da época, né? Eu falo, como eram as tarifas antes da privatização da Enersul e como era o atendimento do serviço. Porque quando você privatiza um serviço público, você tira o foco de atendimento público a um serviço que é essencial e que é dever do Estado, e você passa a uma empresa que visa lucro. Ela não quer saber se você precisa de energia, ela quer saber quanto que eu vou ganhar para levar energia para você. Ah, Elvio, mas já não foi privatizado? Então, nós tivemos, na época, a distribuidora privatizada, e agora, nesse governo Temer, ilegítimo, a toque de caixa, ele quer privatizar o que restou do setor elétrico. E do setor elétrico que restou, no sistema Eletrobras, a gente tem aqui em Mato Grosso do Sul, uma parte dele, que é a Eletrosul, que é responsável, também responsável pela transmissão da energia. E eu tenho aqui uns dados interessantes. Primeiro, 70% da população brasileira, isso em pesquisa do Datafolha, são contra as privatizações. Inclusive, 67% vê mais prejuízo se a privatização for feita para empresas estrangeiras. E aí eu quero falar um dado interessante, de empresas que estão de olho aqui na privatização das empresas do nosso país. São estatais da China. Então, olha que ponto que nós chegamos, né? Que fase, né, Orlando? Empresas estatais da China de olho e querendo comprar e comprando, né, empresas nossas aqui. Outro dado interessante, a nossa energia hoje, ela é uma das mais caras do mundo, isso depois de 95. Fazendo pesquisa até ontem, eu fiz uma pesquisa sobre isso, antes de 95 era considerado, lembrando que 95 foi quando iniciou o processo de privatização, a nossa energia era considerada uma das mais baratas do mundo. Tem um artigo na Folha que eu achei também, ele é do doutor de energia pela USP, Joaquim Francisco de Carvalho, foi publicado no dia 7 de abril, tá? Quem quiser conferir, que ele fala um dado interessante. Dos 5 países que têm energia hidráulica, né, como principal fonte primária, que é Brasil, Canadá, Noruega, Suécia e Venezuela, todos são estatais. Ou seja, o Brasil privatizando o que restou, ele vai ser o único país dos 5 maiores do mundo que tem a energia hidráulica como fonte primária a estar privatizando. Outro dado interessante, a China está em primeiro lugar em produção de energia hidráulica. Ela tá em primeiro, ela não é dos 5, porque como primária ela tem o carvão e o gás. Ela e os Estados Unidos, que são o quarto, eles também são estatais. Só para você ter uma ideia, os Estados Unidos, o setor elétrico, que é estratégico, né, tem isso também, o setor elétrico é um setor estratégico para a soberania. Nos Estados Unidos, 70%, 75% é do governo e o restante são dos militares. Ou seja, e tem outro dado aqui, eu não tinha colocado também, de países que estão fazendo o processo inverso.
por enxergar a questão da prestação de serviço e da estratégia, estão desestatizando o serviço, voltando para o Estado. E o governo Temer... 2 minutos, tá? E o governo Temer, na contramão, querendo fazer o contrário. Quais são as consequências da privatização? Então, a gente sempre fala, aumento de energia, aumento de energia. Então, isso é um dado que foi divulgado pela ANEEL. Depois o Wilson Marques, aí, que é especialista no assunto, pode até falar nisso. A ANEEL divulgou que caso o sistema Eletrobras, o que restou, for privatizado como quer o governo Temer, nós vamos ter um aumento aí de 16% nas tarifas, porque muda a forma de cálculo, você tem novas regras no mercado. Então, a ANEEL já prevê a médio prazo o aumento de 16%. Lembrando, esse aumento não tem nada a ver com esse aumento que nós vamos ter agora, que faz parte da revisão tarifária. Seria um novo aumento em consequência da privatização. E aumento de tarifa, além de ir para o nosso bolso, ele também traz a desindustrialização. Então, a gente tem que estar preocupado com isso. Além das demissões de trabalhadores, alta rotatividade, terceirização, piora a qualidade dos serviços prestados à população. Muita gente, quando a gente vai falar de privatização, fala, vocês estão falando em privatização. Eu lembro da audiência passada, que teve até uma entrevista do governador falando sobre isso. São sindicalistas que estão defendendo seus feudos, estão defendendo seus pós-trabalho, como se a gente estivesse aqui só para isso. A gente defende isso também. Vou repetir o que eu falei da outra vez. É obrigação nossa, como sindicalista, defender trabalhadores. Mas nós estamos defendendo também a sociedade. Nós estamos defendendo que o Estado, que tem a obrigação de prestar esse serviço, que ele preste um serviço de qualidade e um serviço com preço mais justo. E a gente sabe, tem exemplos, que quando você privatiza, você piora e você encarece. Então, para concluir, deputado, a gente está com andamento no Congresso lá de 2 comissões, uma comissão mista e uma comissão especial. A comissão especial na Câmara apresenta um relatório, está previsto entre 23 e 24 de abril, e uma comissão mista que analisa uma medida provisória que autoriza a privatização. Então, a gente pede para os trabalhadores, para vocês, fazerem contato, inclusive a gente pode tirar aqui como encaminhamento um documento para a gente apresentar aos deputados federais e aos senadores pedindo apoio nessa questão. Se mais de 70% da população são contra as privatizações, e nós estamos no ano eleitoral, eu acho que vale a pena a gente informar isso daí. Eu acho que esse ano é o ano da informação, A gente tem que estar informando quem está do nosso lado e quem não está. Porque agora está muito claro. Eu acho que as votações que nós tivemos, Pedro, deputado, da reforma trabalhista, da PEC da morte lá, do congelamento, teve votação com uma reforma trabalhista que foi ao vivo. E hoje a gente tem um tal de Google aí que é muito fácil saber quem está do nosso lado e quem não está. E se a gente não fizer esse trabalho de incomodar e falar que eu estou olhando quem está do nosso lado, eles ficam muito à vontade. Você quer um exemplo? Nós vamos ter, e não querendo fugir do foco, mas nós vamos ter, por exemplo, a votação da reforma da Previdência. Nós só vamos ter vitória, que eu acho que o governo deve colocar, nós só vamos ter vitória se a gente mostrar que a gente sabe quem está do nosso lado e quem não está. Então, acho que nós estamos num momento importante de fazer essa luta, inclusive de colocar, o Genilson, eu vi o Genilson aí, de estar colocando nos postes aqueles deputados que votarem contra nós, Ronaldo? Quem tiver contra nós, quem tiver contra os trabalhadores, a gente tem que divulgar outdoor, poste e está divulgando para a gente conseguir impedir que entregue, que privatize o serviço público e a gente tem um serviço de qualidade. Então, o recado é esse. A ideia aqui é, além dessa audiência pública, a gente tirar alguns encaminhamentos, formar um comitê, uma comissão desses serviços aqui para fazer essa luta contra as privatizações. Tá bom? Muito obrigado e estamos juntos aí para depois fazer o debate.